E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesta terça-feira, dia 19 de novembro, completou-se 50 anos que o Pelé fez o seu milésimo gol, ou o gol que ficou eternizado como o milésimo gol, né? Aquele gol de pênalti contra o Vasco no Maracanã, cobrando no cantinho do Serras, o goleiro argentino do Vasco. Um monte de repórter invade o gramado, o Pelé carregado, ele dedica os gols às criancinhas, aquela coisa toda, né? A contestação sobre esse milésimo gol, há duas contestações, dois caminhos principais. Um dele é uma reportagem da Folha de vários anos já, que descobriu um gol do Pelé aí na seleção militar, no início da carreira, que ele próprio Pelé não tinha contabilizado. Então ele teria um gol a mais na carreira e o milésimo gol teria sido o gol que ficou eternizado como o gol de número 999. Um gol contra o Botafogo da Paraíba em João Pessoa. Este que sim teria sido o milésimo gol do Pelé. Outra contestação já mais recente, de uns 10 anos para cá, talvez um pouquinho mais, uns 15 anos para cá, contestar alguns dos jogos que entraram na conta do Pelé, que alguns dos jogos não deveriam ter entrado, e daí isso derrubaria significativamente os gols totais do Pelé. E a questão é uma questão de critério, tá? Tudo indica, pelas pesquisas, tudo que os gols não foram inventados, então assim, não é que inventaram um gol. A questão é se certos gols deveriam ter sido contados, né? É menos pior, pelo menos o gol existiu. A questão é se vale ou não. E eu entendo algumas das contestações, né? Tem um link do Futidados que eu vou deixar aqui embaixo, que eles pegaram todos os gols do Pelé em jogos oficiais e os gols totais e fizeram toda uma separação por adversário, por time que ele defendia, por competição, e dá para dar uma ideia muito boa de como foram todos esses gols do Pelé, porque eles retratam muito bem o que era o futebol da época. E eu acho que descartar completamente é um erro, porque você está ignorando que o contexto da época era diferente do contexto atual. O contexto atual do futebol é um futebol com muito mais competições oficiais. Um futebol em que o calendário é praticamente todo preenchido com competições oficiais. Tem muito pouco amistoso. Não era o cenário da época. Também é errado a gente falar o cenário da época e mitificar certas coisas. Por exemplo, amistosos na época, eles eram muito mais constantes e eles eram até mais importantes do que eles são hoje. Mas eles não eram jogos oficiais, eles não tinham um nível de intensidade, de cobrança na maioria dos casos. Um ou outro caso de amistoso realmente era mais importante. Mas até separei aqui, peguei alguns dados do Futidados para mostrar, por exemplo, os gols do Pelé, que, por exemplo, eu acho que seria bem fácil de cortar da conta. São muito poucos, na verdade, né? Se você contar gols que ele fez pelo Santos, pelo Cosmos, pela Seleção Brasileira e pela Seleção Paulista, dão 1.261. E Seleção Paulista eu estou contando porque é um tipo de gol que às vezes que no olhar de hoje não vale, que é o gol feito pela Seleção Paulista no Campeonato Brasileiro de Seleções. O Campeonato Brasileiro de Seleções na época do Pelé era o Campeonato Brasileiro, ele não tinha esse nome de Campeonato Brasileiro de Seleções. Não existia o Campeonato Brasileiro, a partir de 58, de 59 passa a existir a Taça Brasil, que depois ficou reconhecida como Campeonato Brasileiro, mas na época o torneio que levava o nome de Campeonato Brasileiro era um campeonato por seleções estaduais. Seleção paulista, seleção carioca, seleção mineira, seleção gaúcha, seleção baiana, seleção fluminense, né, porque o Rio de Janeiro era o Distrito Federal e o resto do estado do Rio era o estado do Rio, né? Então esse torneio era uma competição oficial, que tinha status de competição oficial e apontava o estado do campeão brasileiro. E não era o estado de nascimento, era o estado em que o jogador atuava no momento. Então por isso que o Pelé defendia a seleção paulista e não a seleção mineira. E de qualquer forma, pela seleção paulista foram poucos gols, tá? Outros gols, e esses gols acho que realmente, se você quiser fazer uma conta um pouquinho mais rigorosa, isso é bem fácil de tirar. Pelo 6º grupo de artilharia de campanha, que é o time do grupamento dele no Exército, o gol pelo combinado Santos-Vasco, que era um combinado somando jogadores de Santos e Vasco, gols pela seleção das Forças Armadas, gols por um combinado do Sindicato de Atletas em um amistoso, e gol pela Seleção do Sudeste, que não era uma competição oficial, era só um combinado. Somando todos esses, são 23. Ou seja, 0,18% do total de gols do Pelé. Então esses gols que a gente considera meio
forçado, né, uma generosidade exagerada ali para contar qualquer gol, esse dá para tirar. Fácil, mas é quase nada, é 0,18%. Né? O grosso dos jogos que a gente pode contestar dos gols do Pelé são os amistosos que ele disputou, porque ele fez mais gols por amistoso do que em qualquer outro tipo de torneio, vai. Ele fez 1.283 gols, sendo 515 em amistosos. Daí conta amistosos pelo Santos e amistosos pela seleção brasileira. O segundo torneio em que ele fez mais gols foi o Campeonato Paulista com 467. Aí o problema desses amistosos é que junta muita coisa diferente. E entre a contagem oficial e não oficial, os amistosos se dividem até. Né? A contagem total de 1.283, se a gente contar só os jogos que a FIFA categoriza como jogos oficiais, são 787 gols que o Pelé fez. Tá? Então nisso a gente está tirando fora 496 gols. Esses 496 gols são o quê? Amistosos, alguns amistosos de clubes, amistoso da seleção brasileira contra um clube, né? Isso a FIFA não conta como amistoso, como um jogo oficial. Amistoso tanto do Santos quanto da seleção brasileira contra um combinado regional. Isso também não conta. Então, é difícil você fazer toda uma separação, porque daí também para pegar em cada um desses casos quais amistosos eram levados a sério, quais não eram, todo o cenário desses jogos é muito difícil. De qualquer forma, 787 gols em jogos oficiais. Se a gente considerar que os jogos não oficiais, dos quase 500 gols de jogos não oficiais, muitos deles eram de jogos não oficiais que tinham nível técnico e importância importância não em jogo, não importância oficial, mas importância do contexto para ser contabilizado, dá para dizer que ele chegou a 1.000 gols. Pelo menos a 1.000 gols ele acabou chegando, que é uma marca extraordinária, uma marca que o Messi e o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que são os dois maiores artilheiros da atualidade e se encaminham para ser dois dos maiores artilheiros da história do futebol, não chegaram. E segundo uma reportagem da Folha de hoje, vou deixar também o link aqui embaixo, eles vão demorar muito para chegar. Para eles chegarem a 1.000 gols, pelo ritmo que eles têm tido de gols nas últimas 5 temporadas, eles teriam que levar para chegar aos 40 anos, mantendo o mesmo ritmo para chegar a 1.000 gols. E para chegar à contagem do Pelé, eles teriam que fazer mais pelo menos 11 temporadas para chegar nos 1.283. Então é muito gol que o Pelé fez. E dá para dizer que assim, entre contagem aqui, contagem dali, é um número muito válido. A gente não pode desconsiderar e ter um olhar só do presente. Não pode também pegar todo esse número aí e ignorar que algumas coisas foram um pouquinho generosas na conta, ainda que esses gols tenham existido, não foram gols fabricados. Tá? Daí vai falar, tem muito gol de Campeonato Paulista. Isso é verdade, tem muito gol de Campeonato Paulista, mas se a gente considerar que era o único grande campeonato de calendário que se disputava na época, ele não tinha como fazer, não tinha culpa. E o Campeonato Paulista, na época era o principal campeonato para os clubes de São Paulo, então era um campeonato que todos os clubes levavam a sério. Ele não tinha o nível de dificuldade que teria o Campeonato Brasileiro, óbvio que não, mas dá para dizer que ele tinha um nível de dificuldade razoável. Né? Um ou outro time de interior, até tem uma história que se espalhou aí, que alguns times de interior usavam jogadores amadores, né? Jogador que era pedreiro, sei lá o que. Isso aconteceu em alguns casos, não era regra. Os times de interior mesmo, a maioria dos jogadores eram exclusivamente jogadores. Um ou outro caso que não era. Então, aí é aquela coisa, como você ponderar o quanto vale esse gol ou não? Difícil, né? É complicado. Mas o importante, na verdade, o que eu acho que é assim, esses 1.283 gols do total, e esse milésimo gol foram gols existentes, ele fez esses gols, não foram gols inventados. Como algumas contagens de artilheiros que surgiram por aí, a gente ainda não conseguiu encontrar gol. Inclusive os gols do Friedenreich, que até chegou a aparecer no Guinness como o maior artilheiro da história do futebol, depois foi se fazer uma pesquisa, se chegou só a uns 500 gols do Friedenreich, não se chegou nem perto da contagem oficial do Friedenreich, que era para mais de 1.300 gols, que faria dele o maior artilheiro da história. Não se chegou nem perto, então é muito provável pela historiografia do futebol que muitos daqueles gols não existiram, eles foram, em algum momento, inventaram aqueles gols, surgiram gols na conta.
Tá? Esses gols do Pelé existiram, e mais importante do se ele vale ou não mais que a contagem de gols do Cristiano Ronaldo e do Messi, é ver que eles retratam muito bem o que era o futebol da época. E para o futebol da época, era o máximo que um ser humano era capaz de produzir. Né? E tinha muito amistoso mesmo, e os amistosos também, eles ocupavam boa parte do calendário, então muitas vezes o Pelé deixou de jogar jogo oficial, ou jogou jogo oficial desgastado ou contundido, ou perdeu o jogo oficial por estar contundido, porque teve que fazer muito amistoso. Então os amistosos também não podem ser completamente ignorados do contexto, porque os amistosos interferiam na temporada oficial do Santos e da seleção brasileira. E tinha muito torneio mascarado de amistoso, como Copa Roca, que era o torneio entre Brasil e Argentina, a Copa Bernardo O'Higgins, que era entre Brasil e Chile, eram teoricamente amistosos, mas tinham um caráter de jogo oficial porque não tinha um troféu em disputa, e era um troféu levado a sério na maioria dos casos. Então é muito difícil de se balancear. O importante, na verdade, não é ficar querendo julgar se vale mais ou menos, é saber que eles existiram e entender esses gols dentro do contexto da época, e que eles representam o que é de melhor do futebol do mundo entre o final dos anos 50 e o meio dos anos 70, porque o futebol mundial tinha esse cenário, tinha essa configuração. O futebol de hoje não, o futebol de hoje é muito mais centrado em jogos oficiais, tem muito pouco espaço para amistosos, tanto de seleção quanto de clube, e amistoso de clube é praticamente só em pré-temporada, né? Não tem mais amistoso de clube no meio de temporada, tudo. É só aqueles amistosos de pré-temporada para aquecimento. Hoje não. Hoje tem Copas continentais como a Champions e a Libertadores têm um calendário muito maior. Os campeonatos nacionais têm calendário muito maior. No caso do Brasil, estaduais até diminuíram, né? Mas tem Copa do Brasil. Todas as outras competições cresceram, não só em importância, mas cresceram também em espaço no calendário, e que dá mais jogos e oportunidades para os jogadores. E daí talvez no cenário de hoje o Pelé não jogaria tanto amistoso também. Ele não teria tanta... O Santos não teria que fazer tanto amistoso para ganhar dinheiro como se fazia na época. Tá? Mas é isso, então o gol do Pelé tem que ser celebrado sim, é uma marca importante do jogador que para muita gente é visto como o maior de todos os tempos, e mesmo para quem quer negar que o Pelé, negar não, mas quem quer dizer que o Pelé não é o melhor de todos os tempos, um dos maiores ele foi, certamente, e essa é uma marca importante que faz parte da sua carreira. Agora, importante é entender esses 1000 gols, melhor do que simplesmente chegar a 1283 gols e blá, e não querer nem entender que alguns desses gols realmente podem ser contestados, ou também fazer o contrário, de se querer contestar tudo e ignorar que muito daquilo tinha valor, teria valor hoje, e muito também tinha valor para o contexto da época, e que não dá para reproduzir no contexto de hoje, tá bom? Mas é isso, então, espero ter ajudado a entender um pouco os 1000 gols. Vejam os links que eu vou deixar aqui embaixo, porque daí tem os números certinho, por escrito, daí é mais fácil de entender algumas coisas sobre o raio-x, desses 1283 gols, ou dos 1000 gols, do 1000º gol do Pelé, tá bom? Então é isso, então se gostou dá um joinha, se não gostou dá se inscreva no canal, clica no sininho e tchau!